pessoal qual é a relação deles com a Lua, e que a gente sabe que a Lua é fundamental para a vida no nosso planeta. Total. Mas você mesmo mencionou que você recentemente leu um artigo científico comprovando essa influência energética da Lua, né? Total, total. É o que a gente estava falando, né? A astrologia sempre soube, né? A Sim. astrologia, na verdade, desde os antigos, se sabiam, né, que a Lua influencia nas marés, nas colheitas, em todo o ciclo da vida na Terra. Mas essa coisa muito de influenciar a nossa vida, a astrologia sempre soube, isso é um conhecimento aí que a gente tem há muitos anos, a Sim, gente sabe, a gente entende, a gente estuda, a gente aplica isso sempre. sim. Mas em abril desse ano, dia 3 de abril desse ano, na Discover Mental Health, que é o nome da pesquisa científica, saiu um artigo do pessoal lá da Universidade de Indiana, que comprovou estatisticamente o aumento, né, do número dos suicídios em momentos de lua cheia, em comparação às outras fases da lua. Então, foi estatístico essa comprovação desse aumento. E o que é mais legal é que, assim, não foi só uma interferência psicológica, né, Aham. que foi observada. Eles viram até que no sangue dessas pessoas tinham marcadores diferentes associados com o aumento. Então, assim, a nossa biologia mesmo, marcadores moleculares, que tem um aumento, um número diferente, que influencia, né, na parte psicológica, em todos os outros temas. E também, nesse artigo que eu achei muito interessante, é que a estatística ficou maior ainda para pessoas acima dos 50 anos. Então, de Isso alguma é forma, assim, interessante. isso eu também achei muito legal, assim, conforme a gente talvez vai ficando mais velho, a gente recebe mais influências, então ainda teve, para todo, né, para todos os grupos, foi Sim. estatisticamente válido, Uhum. significativo, né, esse aumento, mas especialmente em pessoas mais velhas foi mais estatístico ainda. Então, conforme acho que os anos vão passando, a gente vai ficando mais aí, né, dentro Mais desse no cosmos, mundo da Lua. mais influenciados ainda, Sim. né? E aí tem gente ainda que quer falar que, não, a astrologia não conta, imagina que um astro lá longe vai influenciar na gente. Pronto, né? Tem até marcadores moleculares no sangue da pessoa mostrando essa diferença, assim. E essas taxas, né, Legal. de algo tão importante, né? Como que isso tem que ser estudado mesmo e Sim. analisado. Mas isso a astrologia já sabia há muito tempo, né? Muito, há muito tempo. Você queria começar pelo ciclo lunar, não é isso? Legal a gente introduzir, né? Porque a gente fala, né? Lua cheia, lua Sim. nova, lunação. Às vezes o pessoal talvez não saiba direito, né? Como é que funcionam, assim, as fases da lua. Sim. Então, acho que é legal a gente introduzir, assim, para todo mundo entender, né? Que existem essas fases e que elas vão influenciando a gente de forma diferente, cada uma delas. Perfeito. E isso foi uma coisa que eu acho que a gente se afastou muito, né? Antigamente, todos os seres humanos eram muito mais ligados aos ciclos lunares, eram muito mais Sim. conectados. Mas eu acho que hoje em dia, assim, né, com o avanço das tecnologias, com toda essa conectividade, Uhum. mesmo os próprios calendários que a gente segue hoje, eles não seguem influências celestes, né? Então a gente acabou se Verdade. afastando um pouco desses ciclos. Então acho que é legal a gente talvez começar contextualizando, assim, como que funcionam esses ciclos, para depois explicar cada uma das fases. Acho que seria legal, assim, né, Perfeito. para introduzir. Como que funciona, né, aqui as fases da Lua, né? Tudo isso acontece justamente pela mecânica celeste, né? Uhum. Pelo funcionamento ali, né, da Lua girando ali em torno da Terra, enquanto a Terra vai girando ali em torno do Sol. E Perfeito. aí, em algum momento, assim, né, do mês, tem esse encontro, né, assim, esse alinhamento do Sol, da Lua e da Terra, que é o que a gente chama de lua nova. E essa lua Uhum. nova que abre um ciclo lunar, inicia um ciclo lunar, e o ciclo lunar dura 28 dias. Então, depois de Perfeito. 7 dias da lua nova, a gente tem a lua crescente. Depois de Uhum. 7 dias, a gente tem a lua cheia, que é o que a gente chama Uhum. de ápice, mas daqui a pouco a gente Uhum. explica, né? Que é a metade desse ciclo. Depois de 7 dias, a gente tem a lua minguante. E aí, depois de 28 dias, né, desse ciclo todo, a gente tem uma nova lua nova. Perfeito. Então, são ciclos aí de 28 dias que vão influenciando a gente em cada uma dessas fases, vão influenciando nossos humores, vão influenciando a nossa vida, e muitas vezes a gente nem sabe, né, o quanto que Uhum. influencia, Uhum. né? Sim, e importante porque esses ciclos eles influenciam, como você disse, inclusive fisicamente, né? As mulheres principalmente, não só as mulheres, claro, todos nós, porque a gente vê pelas marés, tudo, e a gente tem 70% do corpo água, Uhum. óbvio
que ela influencia a gente também fisicamente. Total. Mas, assim, no caso dos ciclos, mas existe uma diferença de cada uma dessas fases, Sim. não é isso? Sim. E você estava falando até dos ciclos femininos, né? Dos ciclos lunares, né? Associados com as mulheres. É bem comum em mulheres que às vezes estão mais afastadas até das cidades, que moram mais em regiões que têm mais influência da lua, os ciclos femininos estarem totalmente associados com os ciclos lunares. É bem comum. Tenho, inclusive, uma amiga bióloga, que provavelmente ela não está aqui agora, mas ela sempre comenta que ela passou uma temporada em Botsuana, lá na África, assim, totalmente imersa, né, no meio ali. Ela estava trabalhando mesmo com pesquisa científica lá em loco. Ela era bióloga, a gente brinca, né? Bióloga de verdade, né? Que vai lá ficar na lama, assim. Não bióloga igual eu, que ficava no ar-condicionado na piqueta, né? Ela era bióloga de verdade. E ela ficou por meses lá, né? E ela falou que era totalmente regulado o ciclo dela com o ciclo lunar, uma coisa assim, que era uma coisa até comum antigamente, que a gente foi se perdendo, né? Então, assim, sem dúvida, influencia muito mais do que a gente pode imaginar. Isso é muito legal. E aí você perguntou sobre as fases, né? E daí cada um desses ciclos, eles têm um tipo de energia, vamos dizer assim, não é isso? Sim, e eu acho que é muito legal isso, a gente entender essas energias, porque aí na nossa vida a gente se adequa, né, a cada uma dessas fases, porque aquilo que eu falo é meio que como dançar conforme a música, né? Às vezes a gente está num período mais de introspecção, a gente quer agir, quer colher, então assim, é uma forma legal da gente entender cada uma dessas fases e colocar energia, assim, na nossa vida de acordo com essas fases, respeitando esses ciclos, né? E aí, né, então, como sempre, vamos começar pela lua nova, que é uma energia muito do começo, do início. E assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de planejar o meu mês na lua nova. Então, assim, muita gente gosta de planejar o mês no dia 1º do mês, né? Então, no dia 1º e vai planejar as coisas do mês. Eu gosto muito de planejar as coisas que eu preciso resolver naquele mês na lua nova, porque marca ali um início. É um período que eu falo de plantio, então é um período perfeito para a gente jogar as sementes que a gente quer colher ao longo desse ciclo. Então, né, fazer os planos, colocar essa energia mesmo do começar, do fazer, do iniciar Iniciar as coisas, iniciar projetos. Iniciar projetos, lançamentos, tudo aquilo que você quer que cresça, assim, né? Que tenha um ciclo de crescimento. É muito bom começar nessa energia nova da lua nova. Então, é um ponto bem legal, né? Essa coisa muito do plantio e da semente. Aí depois, né? E normalmente, assim, a nossa vibe, assim, numa lua nova é uma vibe mais ativa também. É como se a gente recarregasse as energias para um ciclo novo. E aí depois, na fase crescente da lua, a gente também está numa fase com energia, e eu falo que é o momento da gente adubar aquelas sementes que a gente plantou na lua nova. É hora da gente trabalhar, da gente colocar ali o adubo, da gente regar, da gente fazer todos aqueles planos crescerem. Então também é uma época legal da gente colocar energia em coisas que a gente quer ver crescer nessa lua crescente. Depois, né, de 14 dias da lua nova, a gente tem a lua cheia, que é o que a gente chama do ápice desse ciclo. É a hora da colheita, né? Daquilo que a gente plantou, que a gente trabalhou na lua crescente, chega na hora da colheita, na lua cheia. Então, é um momento de ápice, é um momento de resultados. Normalmente, aquilo que a gente começou já está dando alguns resultados. E nessa hora, né, a lua cheia é uma oposição, né, do Sol e da Lua, e tudo fica mais aflorado na lua cheia. E assim, teve uma vez até que eu lembrei que eu assisti, não sei se você conhece aquele programa dos aeroportos, que eles mostram as coisas dos aeroportos. Sim, dos aeroportos. Sim. Eles fizeram um programa falando, meu Deus, é dia de lua cheia, o aeroporto era em Miami, era o aeroporto de Miami. Falando, meu Deus, é o caos no aeroporto de Miami na lua cheia. Eu falei, olha, até o pessoal lá dos aeroportos sabem. E é um momento de intensidade, né? O povo fica louco, né? Fica doido, Enlouquece. né? Minhas amigas que têm bebezinho pequeno falam, putz, a lua cheia, os bebês sentem muito mais. Os cachorrinhos aí da vizinhança, pode reparar que normalmente eles ficam mais agitados. É um momento de ápice mesmo, as emoções ficam mais afloradas. Então é aquele transbordar, porque a lua, né, tem essa representação das nossas emoções. Então na lua cheia a gente tem muito essa energia da colheita, dos resultados, mas também esse transbordar
Então, normalmente é um período de intensidade. E aí, depois, na lua minguante, a gente entra naquela fase do, né? A gente já plantou, já Uhum. adubou, Já já colhi. colheu. E é como se fosse aquele momento ali de preparar o terreno, Do de finalizar, do descanso. descanso, da limpeza, da liberação, da preparação para começar um ciclo novo que vai vir na Nossa. próxima lunação. Então, é um momento mais introspectivo, né? É muito bom, às vezes, a gente ficar mais recolhido, a gente Uhum. liberar tudo aquilo que a gente não quer mais, aquilo que não serve mais. E aí, depois, sim, a gente renova as energias numa próxima lua nova e vai, né, seguindo esse ciclo. Então, eu falo que é muito bom, às vezes, sei lá, tipo, você tá numa lua minguante, né? O seu corpo sente, é um momento mais de introspecção. Aí você quer fazer um super evento cheio de gente, não sei o quê. Isso eu vou fazer na lua cheia, né? Aí você escolhe uma data de lua cheia para você quer que Sim. aquele evento bombe, é lua cheia, né? Então, Uhum. você vai Uhum. conseguindo se adequar de acordo com essa fase da lua, assim, para você viver de acordo, dançar conforme a música, né? Que eu falo, assim, Perfeito. às vezes as coisas não fluem, às vezes a gente sabe nem por quê, né? Então tem muito dessas energias, além dos signos, né? Que as Claro. luas estão e tudo Claro. mais, mas assim, pensando nas fases, um jeitinho muito legal da gente se adequar de novo com os ciclos celestes que a gente foi se afastando, né? Então, eu acho que é um Sim, movimento muito, sim. muito interessante. Que legal, que legal. Eu acho muito, muito interessante essa parte mesmo, assim, de pensar também, né, para quem já conhece um pouquinho do próprio mapa, saber que essas luas novas elas vão acontecendo, né, cada mês numa casa do próprio mapa. E aí, essa é uma forma também muito legal para a gente entender quais áreas da nossa vida estão mais estimuladas nesse mês. Então, Uhum. é uma outra forma para quem já tem um pouquinho desse conhecimento, olhar, né, em qual signo essa lunação tá caindo, né? A lua nova caiu, é sempre que marca o início desse ciclo. E Sim. quem tem ali o mapa, quem já conhece um pouquinho, é muito legal, né? Eu sempre falo lá no meu perfil do ritual de lua nova. Eu até mostro lá, né? Eu Uhum. ensino como fazer, assim, para quem nunca fez. Porque é isso, que assim, além de você saber, né, seguir essas fases, você ainda entende naqueles 28 dias para o seu mapa qual área então fica mais estimulada Vai para você. ficar Então, em evidência, né, naquele período. sim, é sempre um. Eu falo que, né, a gente tem cada lua nova num signo, né? E como a Uhum. gente tem cada signo numa casa do nosso mapa, ao longo do ano a gente vai tendo, né, essas lunações nessas casas. Então é legal porque a gente também consegue colocar energia na área do nosso mapa que está mais estimulada naquele momento. Então, Perfeito. aí facilita mais ainda, aí que a gente fica dentro de um ciclo, entendendo muito bem tudo isso que tá acontecendo, né? Então, Uhum. são pontos bem legais também para a gente chegar ali e olhar, assim, tudo isso. Sim, e mesmo que você não seja astrólogo, que você não Uhum. saiba detalhes, só de você ter consciência de aquela área da tua vida vai estar em evidência, você já fica mais esperto, né, Total. para os acontecimentos, né? Total, consegue colocar energia na área certa, né? Porque é Uhum. aquilo, às vezes você tá ali numa alunação, numa casa de recolhimento também. Aí você fica, às vezes, frustrado porque você não tá conseguindo colocar energia no trabalho naquele mês. E às vezes, para Uhum. você, o seu ciclo pessoal, que o seu mapa te mostra, que o seu mapa te aponta, tá indicando, né, que é para um outro lado. Então, além de entender as fases, quando você começa a entender também dentro do próprio mapa esses ciclos, aí eu Uhum. falo que assim, é realmente dançar aí de acordo com a música celeste, né? Porque a gente vai entendendo o que está Exatamente. acontecendo, né? Uma ferramenta aí que está nas nossas mãos que facilita muito o nosso próprio planejamento, né? Muitas vezes, Uhum. né? Uhum. De entender ali como que as coisas estão. Então eu falo que é sempre um ritual mesmo, muito legal, de todo mês, você poder voltar, de fazer os seus planos, né, para aquele mês, dentro de um período de lua nova, que é um momento mais propício para Uhum. isso, para inícios, para sementes, para planejamentos, para colocar tudo isso. E ainda sabendo, de repente, qual área está mais estimulada para você, fica mais fácil ainda você colocar os planos na direção certa. Então, também Exatamente. vai facilitando bastante todo esse movimento, né? Então, eu falo que é um presente dos céus aí, esses ciclos, e que a gente hoje em dia tem a oportunidade de resgatar isso e usar isso a nosso favor. Então, por que não, né? Como que a Uhum. gente, né? É uma Uhum. bússola, né? Eu falo que acaba servindo como uma bússola ali mensal Sim. mesmo, um aviso celeste mensal para a gente conseguir usar isso a nosso favor. Então, uma ferramenta muito poderosa. Sim, uma ferramenta que pode nos ajudar na nossa vida, no dia a dia, né?
de uma forma bem prática, né? De uma forma bem prática, bem objetiva, colocando energia na coisa certa, sem ficar frustrada, às vezes, porque não é outra área ali que está ativa naquele momento e tudo bem. Então, você vai conseguindo usar essas energias todas a seu favor. Então, é Perfeito, uma perfeito. ferramenta maravilhosa que tem que ser usada, todo mundo tem que conhecer. Sim, sim, sim. Além, né, de olhar as fases da Lua, que é um ponto muito importante que a gente já explicou, né, essa coisa dos ciclos, cada uma fase tem a própria energia, uma forma mais profunda também de olhar é até o próprio signo em que a Lua está no céu, porque isso também vai interferindo muito na nossa vibe naquele dia, né? Quando a gente está, por exemplo, no céu, quando a gente está com uma Lua em Áries, independente da fase, mesmo que for uma lua minguante em Áries, assim, é uma fase da lua que traz uma coragem pra gente, traz um impulso, traz uma força mais pra gente fazer as coisas. Então, assim, é meio que juntando também um pouquinho disso. Então, por exemplo, a lua minguante pede recolhimento, mas a lua em Áries pede atitude, então pode ser, por exemplo, um momento perfeito para você ter atitude para encerrar algum ciclo que você precisa. Então, às vezes você tá ali querendo, você sabe que aquele ciclo não funciona mais, então, você consegue, assim, nesse momento, usar muito isso a seu favor. Aí o pessoal sempre brinca, né? Quando a lua tá em touro, fica todo mundo com mais fome, né? Fica todo mundo querendo comer aquela comidinha gostosa, né? Então, assim, é uma coisa legal. Você diz, nossa, tô com muita fome, do nada, né? Quero fugir da dieta. Por quê? Você vai ver, a lua tá em touro. Quando a lua tá em gêmeos, nossa, um período que todo mundo quer conversar, fica todo mundo naturalmente mais comunicativo. Vida O telefone toca muito. social, né? Total, vida social, telefone toca, as pessoas ligam umas para as outras no Lua em Gêmeos. É um ótimo momento para investir, né, na comunicação. Então, sempre um período muito legal, né, para atividades intelectuais, para colocar a energia nesse ponto. Quando a Lua, por exemplo, está em Câncer, aí é aquele momento um pouquinho mais, né, de entrar em contato com as emoções. A Lua está em casa, né, em Câncer, e hoje a Lua está em Hoje Escorpião, né? ela Então, está em Escorpião. as coisas estão aí mais intensas hoje, né? Sim, Uma lua sim. escorpião, normalmente, assim, é aquele momento do ciclo que a gente fica emocionalmente mais sensível também. Sempre que a lua tá num signo de água, a gente normalmente sente, né? Fica Sim. profundo. E só vou continuar na ordem. Isso, né? Desculpa, eu te cortei. Você estava em Câncer. Quando a lua tá em Câncer, né, que é um signo de água, a gente fica ali mais recolhido, normalmente a gente fica mais carinhosos, é um momento legal para estar com a família, para estar com as pessoas que a gente gosta. Quando a lua tá em Leão, né, quando a lua sai de Câncer e entra em Leão, normalmente a gente sente essa diferença, né? A lua entra ali no signo de fogo, então a gente fica muito conectado ali com o nosso poder pessoal, com a nossa força, com a nossa coragem, com a nossa liderança, então é sempre um momento bom para entrar nisso. Quando a lua tá em Virgem, eu falo que é um momento perfeito para organizar. Eu adoro a lua em Virgem, sério. Eu acho que é um dos meus momentos mais produtivos do mês, né? Eu consigo ser extremamente, Eficiente. muito eficiente, eu fico muito produtiva. Eu faço tudo que eu quero fazer, eu limpo a casa, eu organizo a vida, assim, eu falo que são aquele. E as luas, né? Só para explicar também, a lua fica mais ou menos 2 dias e meio em cada signo. Eu ia falar isso, né? Que é diferente do Sol, não fica um mês, ela fica dois meses, né? 2 dias e meio, né? 2 dias e meio em cada signo. Eu falo que são os meus 2 dias e meio mais produtivos. Quando a lua em Virgem cai numa segunda, nossa senhora, eu falo, pronto, essa semana vai. Faz tudo. Adoro a lua em Virgem. É um momento muito bom, assim, para produtividade, para organização e tudo mais. Aí depois, quando a lua tá em Libra, aí também entra num período mais sociável. Então é sempre um momento muito bom para parcerias, para reuniões, para contatos, né? Para estar em contato com as pessoas, para os próprios relacionamentos. Sim. Aí, quando a lua tá em Escorpião, né? Que é o caso de hoje, aí as coisas ficam mais intensas, mais profundas, às vezes, né, bate ali umas questões emocionais, assim, muito fortes. Às vezes Bom você não para sabe o que tá namorar. acontecendo. Também, muito bom. E é muito importante isso, porque eu acho engraçado, né? Tem muita gente que é muito sensível às luas, mas não acompanha. Aí ela tá lá, trabalhando, bonitona, então não sei o quê. Aí a lua entra em Escorpião. Aí a pessoa, tipo, começa a sentir ali uma coisa estranha, né? Alguma coisa, falando, meu Deus, o que é isso e tal. E aí, quando a pessoa sabe, fica mais fácil, né? Ela conseguir entender, né? Que é só a lua, tá tudo bem, daqui 2 dias ela passa. E aí,
quando a Lua entra em Sagitário, aí também é outra mudança, né? Eu acho que essa mudança de Lua em signo de água para quando ela entra em signo de fogo, todo Uhum. mundo sente, né? E aí ela entra em Sagitário, é o sextou, né? Vai estar todo mundo 8h30 na sexta de manhã ainda com o escorpião ali, sentindo aquela coisa, meio de um sextou, né? Lua entra em Sagitário e Party, Sagitário. party, party. Sagitário, agora é a hora realmente, né, de curtir ali a sexta-noite, né? O pessoal fica mais animado, fica mais alegre, expansivo, né? Tomar cuidado com exageros ali que podem Sim, exagero, com certeza. acontecer. Depois, a lua ali em Capricórnio é outro momento muito bom, também gosto muito, né? De, no sentido de produtividade, de trabalhar, de se organizar, de planejar as coisas. Depois, com a lua em Aquário, também é um momento muito bom, assim, para estar com os amigos, a lua em Aquário, para ter Uhum. ideias, para aproveitar essa criatividade aquariana para criar, para achar soluções para as coisas, quando precisa de Sim, soluções diferentes, inovadoras. E por último, quando a lua está em peixes, acho que é um momento muito bacana, assim, para estar em contato com a espiritualidade, também um momento bom para retiros, para meditação, para se elevar, para se conectar com coisas mais profundas, mais uhum. música, arte, maravilhoso, assim, Arte, né? Isso. arte total, a própria meditação, a espiritualidade, são pontos muito legais, assim, para quando a lua está em peixes, aí ela entra em Áries depois, e aí vem aquela energia de novo, Rihanna, né? Você levanta do sofá na hora que a lua entra em Áries e quer sair correndo na rua, né? Então, é muito legal, assim, acompanhar não só as fases, mas os signos também, porque tudo isso vai modulando Sim. nossos humores, nossa rotina, as coisas. E aí, quando Uhum. a gente tem consciência disso, facilita demais, assim. A gente Sim. não entra numa bad, porque a gente sabe, putz, a lua tá no signo de água, tá tudo bem e tal, deixa eu respeitar esse ritmo. Putz, a lua tá em virgem, vamos aproveitar, não vou perder essa Uhum, uhum, oportunidade, vamos uhum. trabalhar. Você Então, assim, é modula as suas muito bacana. expectativas. Total, as expectativas, os ciclos, as fases, onde você coloca a sua energia. E eu falo, imagina, viver sem saber dessas influências. Eu falo que é como se fosse viver com vendas nos olhos, assim, tipo, é igual previsão do tempo, né? Assim, como é importante você Uhum. saber se você sai com guarda-chuva, se você sai com Isso, casaquinho, né? isso é muito legal. Isso é a mesma coisa, É exatamente. uma ferramenta que a gente tem para entender nossos humores, o que é Uhum. mais impressionante, né? Porque a gente cicla, né, nossos humores, tem horas que a gente está agitado, tem horas que a gente está mais introspectivo, tem horas que a gente está mais. Sim. E quando a gente entende, facilita muito que a gente acha que a gente não é tão doido assim, né? Que a gente fala, meu Deus, como assim? Né? Tem dias que eu quero dominar o Exatamente. mundo, tem dias que eu quero ficar num casulinho ali, É, deitada. por, por Então, que que eu tô com ódio do mundo, né? aí você vê lá, é uma lua tensa, né? Então, assim, tudo Sim, isso são características muito legais, assim, pra gente acompanhar, é, que facilitam muito o nosso dia a dia, nosso planejamento. sim. É, não, e eu acho que aqui vale a pena mencionar que eu sempre falo que a gente está falando no geral, né, dos Uhum. arquétipos no geral, mas claro que o mais importante é a gente saber exatamente com o mapa da pessoa, porque você saber no teu mapa, você vai ter uma precisão maior, Total, né? Porque além disso tudo que você falou, ainda tem a questão dos aspectos que ela vai fazer com o teu mapa e total. que vão ser algo mais específico. Total, uma coisa que a gente sente muito, que é até fácil do pessoal assim acompanhar, é quando a lua no céu está no mesmo signo que a sua lua natal. Isso Uhum. é uma coisa que é fácil de acompanhar. E normalmente é um momento mais emotivo pra gente, né? A nossa lua fica mais estimulada, né? O nosso retorno lunar ali. Então, assim, é sempre um momento interessante que a gente acaba sentindo, sempre que a lua está no céu, no signo lunar que a gente tem, a Assim, gente acaba sentindo bastante. E sem dúvida, né? Dependendo do mapa de cada um, né? Se a pessoa é mais de água e essa pessoa sente muito mais, assim, os aspectos lunares. Se a pessoa é mais de terra, às vezes ela não sente tanto, assim, essas influências. uhum. Hein? Claro, contando os aspectos tudo dentro do próprio mapa, eu acho que tudo isso aí aumenta muito mais, assim, as influências, mas de Sim, uma forma sim, geral já vai facilitando, assim, a gente acompanhar, entender os nossos humores, as nossas questões. sim. Perfeito. E vamos falar um pouquinho das eclipses, porque é um assunto que o pessoal. Ok, o pessoal acho que tem, sabe o que é uma eclipse. Mas como Sim, isso. O que isso significa na astrologia? Porque a sim. eclipse em si, eu acho que o pessoal sabe. Uhum. Mas, enfim, a gente pode até falar, mas como que isso acaba afetando né, a gente, né, o nosso mapa, enfim.
Sim, os eclipses, assim, né? O que que eles são? Eles são luas novas, mas são luas novas que a gente fala que são muito mais fortes, mais potentes, porque além só, né, do Sol, da Lua e da Terra estarem no mesmo grau, eles estão alinhados. Então, Sim. assim, cria toda uma fusão, assim, né? Como que se Todos faz no um mesmo. fluxo de energia, né, entre os três, né? Isso, não é que eles estão alinhados só no mesmo grau, né? Eles estão Uhum. realmente todos alinhados. E a história dos eclipses sempre fascinou muito, né? Os seres Sim. humanos, assim, desde a antiguidade. Antigamente, Nossa. eles, o Sol, a Lua eram deuses, né? E aí, do nada, eles estavam lá no meio do dia trabalhando e eles começavam a ver o Sol deles, o Deus deles, sendo engolidos. E aí, isso gerava, assim, um pavor muito grande, né? As pessoas vendo o Deus Sol sendo, virando, o dia virando noite. Você imagina a pessoa sem saber aquilo, né? O desespero que não dava realmente nesse momento, assim, Uhum. o dia virando noite, o sol, né, alguma coisa engolindo o Uhum. sol, né? Tanto que eles falavam muito da cabeça e da cauda do dragão, Do como se dragão, fosse são um os nodos, né? dragão engolindo. E aí era como se assim, a pessoa, naquele momento, passasse a vida toda dela, assim, na cabeça dela, ela começasse a refletir, meu Deus, eu tô morrendo, o que tá acontecendo? Então, os eclipses sempre mexeram com a gente desde da antiguidade e tudo mais. E hoje a gente entende que os eclipses, eles acontecem a cada 6 meses, né? Uhum. Então, a cada 6 meses a gente sempre vai ter um eclipse. E eles são luas novas mais potentes, luas novas mais intensas. Os seus efeitos, eles não duram só os 28 dias, né? Igual Eles uma duram alunação. 6 meses. Eles duram 6 meses. Então, a gente sempre está sob influência de um eclipse até que um outro eclipse ocorra. Uhum. Então, é muito importante a gente entender esses Sim. eclipses, porque eles remexem a gente, eles remexem ao nosso mapa, eles nos chamam para mudanças. Eu falo que a lua nova é um chamado ali, né? Eu falo que é um Uhum. ventinho ali numa área do nosso mapa, por exemplo. O eclipse é um Uhum. furacão, né? O Sim. eclipse é um momento em que você tem que se abrir, às vezes, para mudanças, né? Eu falo que é como se você, tipo, muita coisa que você foi jogando ali debaixo do tapete que você não quer olhar, quando o eclipse vem, ele levanta, né? Então, Uhum. assim, é um momento muito importante para a gente encarar as mudanças necessárias. E uma coisa que eu acho muito, muito legal, assim, é que como os eclipses estão muito associados aos eixos nodais, né? Sim. Os eixos nodais, eles mostram muito, assim, sobre missão, né? Sobre missão de vida. Então, querendo ou não, por mais que o eclipse muitas vezes seja extremamente desafiador, né? Não dá pra gente florear muito aqui, porque Não. muitas vezes o eclipse Uhum. levanta coisas que a gente precisa, né? Encarar, viver, se transformar, mas de alguma forma eu acho que eles lá no fundo eles nos direcionam para nossa missão, para coisas que Uhum. realmente a gente tem que viver, que a gente tem que aprender, que a gente tem que passar. Então, Aprendizados. aprendizados, transformações, mudanças. Então, é muito legal assim a gente ter a consciência também dos eclipses quando eles acontecem. Quem consegue, né? Quem sabe, a gente olhar no próprio mapa, né? Quem passa, né, por um astrólogo, assim, ter essa orientação, porque de alguma forma, sabendo, né, volta tudo naquilo que a gente Uhum. falou, Uhum. das previsões, né, desse conhecimento, facilita muito a gente saber qual área ali que a gente tem que direcionar, quais mudanças a gente precisa viver, porque é aquela coisa mesmo de sair da zona de conforto, né? Um Sim. chacoalhão do universo falando ali pra gente, que a gente tem Sim. que se mexer, que a gente tem que encarar, que a gente tem que se transformar, que não dá para Uhum. ficar parado, talvez, em alguma situação. Então, são pontos muito, muito importantes, assim, os É. eclipses, eles Eles podem ser são gatilhos para coisas que acontecem na nossa vida. total, às vezes coisas que já estavam no nosso mapa, né? Um gatilho para aquilo Uhum. acontecer, dispara ali acontecimentos, dispara situações. Então, é muito importante, assim, a gente ter essa consciência, porque é aquilo, a gente vai tendo mais contato com os nossos ciclos, com as questões, com as mudanças que a gente tem que viver, e isso traz consciência, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo, assim, né? Ter essa consciência do que está ativo, do que está acontecendo. Uhum. Uhum. É Verdade, um, é verdade. um, E os eclipses, eles sempre acontecem em um determinado ponto, uhum, um grau de um signo. E sim. é legal a gente saber aonde ele cai no nosso mapa, porque aquela área vai estar em evidência e vai ser a área onde algo vai estar acontecendo nos próximos 6 meses, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí é aquilo que a gente estava falando, né? Aquele ritual de lua nova, né? Uhum. Que a gente pode fazer. E com os eclipses eu falo que a gente tem que olhar, né? Porque Sim, assim, a gente tem a consciência de que aquela área vai passar por transformações. É legal a gente sim. pensar que são 6 meses.
né? Então, logo depois, né? Então, inclusive a gente tem isso, né? Tem os eclipses solares e os lunares também. Acho que Sim, é legal a gente comentar sobre isso, que assim, aonde os eclipses solares eles caem, são esse ponto que vai disparar essas mudanças para os próximos 6 meses, e perfeito. 3 meses depois é o que a gente fala que é um segundo ápice desse eclipse, já é um momento em que aquilo provavelmente já está aparecendo, já está se resolvendo, e aí também como se fosse uma segunda lua cheia, assim, né, nesses 3 meses Perfeito. depois, e aí isso vai se resolvendo ali até um outro eclipse acontecer. Uhum. E os eclipses lunares, eles podem acontecer antes dos eclipses solares, 15 dias antes ou 15 dias depois. Depois. E normalmente os eclipses lunares, eles mexem mais com... Eles não apontam, não gatilham acontecimentos, né? Eles normalmente, ou eles estão nos preparando, quando ele acontece antes, para a gente encarar as mudanças que o eclipse solar vai trazer, ou quando eles acontecem depois, eles já são um primeiro ápice desses Uhum. acontecimentos disparados pelo eclipse solar. Então, mas normalmente, assim, aí ele mexe muito com as emoções, porque acontece numa lua cheia, e a gente estava falando aí da lua Sim, cheia, que, né, eu queria muito conversar com esses pesquisadores, daquela pesquisa que a gente falou lá no comecinho, né, que eles sim. perceberam que tem um aumento, né, dos casos de suicídio em momentos de lua Uhum. cheia. Imagina em eclipses, né? Então, assim, eu queria pegar ali os dados certinhos para ver se algumas dessas luas cheias foram eclipses, né? Talvez eles tenham umas tabelas Devem ter. adicionais ali, material suplementar, enfim, vai Uhum. ser muito bom. Enfim, se tivessem as datas para a gente conseguir ver se em algum dessas análises, né, foram 776 casos. Então, eu imagino que alguns desses tenham sido eclipses. Será Com que certeza. foi a maioria? Né? Que signos a lua cheia foi, né? Será que foram luas cheias mais intensas? Então, eu também queria conseguir pegar essas datas para fazer um estudo em cima desse estudo. Eu fiquei doida para ver a nerd, né? A bióloga, a Do bióloga lado da loucana que pesquisadora, quer né? continuar pesquisando uma pesquisa que já foi feita. Mas, assim, se eu tivesse que apostar minhas fichinhas, eu colocaria que talvez essas mortes por suicídio nos momentos de eclipse, nos eclipses seriam muito maiores, né? Sim, Então, sim, se na lua cheia já está comprovado, teve um aumento estatístico, se a gente pudesse olhar esses dados mais a fundo desse estudo e ver nos eclipses como foi, se sim, não são maiores, né? sim, Então, sim. seria algo muito No interessante para eclipse, mais ainda. fazer uma pesquisa em cima da pesquisa, né? Seria algo Ai, muito gente. interessante para fazer uma pesquisa em cima da Sim. pesquisa. Eu vou tentar, eu vou atrás desses dados. Eu fiquei muito curiosa agora, Daí mais você, ainda. você postando, eu posto no meu também Sim, pro pessoal dar saber continuidade aqui também. nesses estudos. Eu vou procurar, talvez tenha os materiais suplementares dessa pesquisa, se tiver as datas, assim, aí isso vai ser muito interessante para a gente conseguir ver os signos, né, de repente, em que essas luas cheias estavam acontecendo, se tinham eclipses aí no meio, se de repente a gente fazer uma Sim, comparação, né, nesse aumento dos perfeito. eclipses, porque remexe muito mais, né, então Sem talvez tenha uma dúvida. estatística dentro dessa estatística aí. Perfeito. Depois...